Algumas pessoas se ressentem do fato de eu ter parado de comentar sobre política e sobre esse período caótico que nós estamos vivendo. Mas eu explico. Eu cansei de dizer o óbvio e reduzi, sem dúvida, minhas abordagens sobre política. Voltarei ao tema quando os fatos se mostrarem tão caóticos que eu me sentirei na obrigação de me manifestar como brasileiro. Este canal nasceu pautado pela opção de abordar como prioridades os temas empreendedorismo e sucesso. Desde que me afastei do jornalismo diário, dos jornais e nas assessorias de imprensa, tenho me dedicado diariamente ao empreendedorismo. Nada mais distante do comunismo do que isso. Mas nós vivemos num país onde discordar de absurdos virou sinônimo de comunismo. Isso, obviamente, por parte dos energúmenos que nem sabem o que é comunismo. Eu não posso sustentar nenhum tipo de otimismo num país cuja população, em sua expressiva parcela, se alia ao conservadorismo caótico que prefere a versão mentirosa aos fatos, a mentira no lugar dos fatos, que dá ouvidos aos fake news, que ignora a realidade e apoia milícias, que nada mais são do que um Estado paralelo. Mas elas não são contra o Estado? A direita não quer Estado mínimo? É só o Estado paralelo que tem que ser gigantesco, a ponto de dominar comunidades inteiras? Olha aqui, há um bom tempo eu costumo identificar grandes semelhanças entre o Brasil e o México, cuja realidade, bem parecida com a nossa, fez prosperar monstros como o criminoso Pablo Escobar e outros narcotraficantes sanguinários. Lá no México impera um sistema corrupto que também se faz de santo, com autoridades convivendo com a bandidagem e acobertando essa bandidagem para se manter no poder. Outro dia eu tive que expulsar do canal um imbecil, e não há como chamar de outra forma, que confunde repudiar roubo contra a Previdência com coisa de comunista. Um sujeito desse não tem a menor ideia nem mesmo do que seja renúncia fiscal e uma série de outros mecanismos que acobertam e sustentam os privilegiados. É um completo idiota. Eu encaminhei aos meus advogados um print com todas as barbaridades e ofensas de quem, como ele, conforme eu costumo dizer, tem massa fedorenta onde deveria existir um cérebro. O problema é que boa parte da população, infelizmente, padece do mesmo mal. Não se trata de ser de esquerda ou de direita. Tenho visto manifestações de pessoas declaradamente de direita que têm externado veemente repúdio ao que está acontecendo no Brasil e que são taxadas de traidoras por essa massa de energúmenos destituídos de cérebro. Nelson Rodrigues, que era assumidamente de direita, dizia que no Brasil é preciso repetir o óbvio. Mas no Brasil de hoje nem adianta mais repetir o óbvio, porque as pessoas perderam a capacidade de enxergar até o óbvio. Ou perderam, ou na verdade nunca tiveram, né, essa capacidade. Temos agora esse retrato de violência contra mulheres, negros, pobres e homossexuais se alastrando, incentivada por mensagens subliminares e explícitas a favor do ódio, incentivando o ódio entre as pessoas. O ministro da Falta de Educação faz ofensas ostensivas no Twitter, depois de defender a monarquia, contra uma pessoa que comparou ele ao bobo da corte. Comparação mais coerente do que essa não existe. Foram ofensas inadmissíveis por parte de quem se diz autoridade pública e que mereceriam demissão sumária num país sério. O ministro da Falta de Educação investe contra os professores, uma categoria já tão subvalorizada e que também já começa a ser mais agredida ainda do que sempre foi, num país onde os que se dizem cristãos apregoam o ódio e a morte, com todos os seus desdobramentos nefastos. O ministro da Falta de Educação revela também a mais explícita irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, crime de prevaricação, porque ele diz que nas universidades públicas existem várias e extensas plantações de maconha, sem apresentar nenhuma prova disso. E, ao mesmo tempo, se existem mesmo iniciativas criminosas e ilegais, ele não toma nenhuma providência para coibi-las, mas providências efetivas e não discursos vazios com o objetivo claro de apenas atacar essas instituições. E não me venha com essa história de que não pode entrar nas universidades. A PM até pode ser que não consiga, mas a Polícia Federal, e além do mais, respaldada por uma ordem judicial, evidentemente que vai conseguir entrar, né?
Mas é porque é tudo balela, é tudo mentira, segundo fica evidente, ou então ele está se omitindo em relação a uma obrigação dele de intervir nesses casos, se for da gravidade como ele apregoa, né? Destituídos de cultura e de leitura, esses agentes que reivindicam poder absoluto são contra a cultura e a favor apenas da leitura de direita, inclusive aquela leitura que defende torturas e torturadores, bandeira a ser repudiada independentemente da ideologia ou do rótulo a que se pertença. Torturas e torturadores não podem ser defendidos nem pela esquerda, nem pela direita, nem pelo centro, nem por porcaria nenhuma. Estamos vivendo a era do cinismo e da hipocrisia em seu mais elevado grau, que segmenta as pessoas pela profissão que elas ocupam. Defender polícia não pode se transformar na premissa falsa de que todo policial é honesto e digno. Em qualquer profissão ou atividade existem os bons e os maus, os honestos e os desonestos, os dignos e os indignos. A generalização é a mola mestra da canalice e das injustiças. Quando a menina Ágata, de apenas 8 anos, foi morta, os defensores da canalice e das injustiças se apressaram logo em inocentar a polícia antes mesmo de qualquer apuração ou perícia. Agora que um policial foi enquadrado como autor dos disparos, calam-se. Polícia é vista como detentora do direito de executar pessoas. A ordem passou a ser a de atirar para perguntar depois. A morte de inocentes passou a ser apregoada como consequência natural a pretexto de lutar contra a criminalidade com base em preceitos que, na verdade, incentivam a criminalidade. O presidente que defende a proliferação de armas diz que os que estiverem armados vão levar bala. Obviamente, ele está se referindo aos favelados, né? Ainda que estejam armados e subjugados à pregação do armamentismo como recurso de defesa pessoal, esses favelados terão as armas disparadas em sua direção. Lógico, porque eles estão nas favelas, de onde tiros são disparados a esmo, como se todo favelado fosse bandido, como está acontecendo no Rio de Janeiro e como acontece em outros lugares do Brasil, onde as pessoas são tidas como bandidas dependendo do lugar onde elas residem, da favela onde elas habitam, porque moram em lugares miseráveis. Já as classes abastadas, que estarão fortemente armadas para defender seus tesouros, estas não terão o mesmo destino, a não ser, por exemplo, no caso de extremo azar, se forem confundidas com meliantes em algum evento conturbado em que novamente o direito de matar esteja apoiado por lei, como essa lei que o presidente da República quer aprovar. Juristas ouvidos em extensa reportagem divulgada nos meios de comunicação lembram exaustivamente que o direito à legítima defesa já está respaldado por lei, e essa lei resguarda esse direito também para os militares e para os policiais. Não existe, portanto, necessidade de legislação assassina defendida por um ex-juiz que se valeu exatamente de manobras na lei para passar a ser encarado como herói. E não venham me dizer que eu estou falando no Lula, não, eu estou falando no juiz. Mas os fatos não importam. O que impera é a versão, ainda que distorcida, ainda que mentirosa, dos fatos. Afinal de contas, como sempre dizia Nelson Rodrigues, no Brasil é necessário sempre repetir o óbvio. Mas é preciso fazer uma correção no tempo. Era preciso repetir o óbvio. Agora não adianta mais, porque uma expressiva parcela da população não quer mais enxergar o óbvio. Eu vou continuar dando prioridade neste canal ao empreendedorismo, mas não me calarei quando os fatos extrapolarem os limites do absurdo e do inaceitável. Eu nunca fiz apologia nem do comunismo nem do capitalismo. O comunismo, de fato, nunca existiu. E quanto ao capitalismo, eu repudio o capitalismo burro, criminoso, bandido e pregador de injustiças. Esse eu vou repudiar sempre. Quem quiser ficar comigo, que fique. Quem quiser sair, fique à vontade.